Olá! Hoje eu estou aqui para falar sobre método de financiamento atuarial. Mas afinal, o que é método de financiamento? Método de financiamento determina a forma de acumulação dos recursos necessários para pagamento dos benefícios dos participantes. Trata-se da velocidade em que as reservas matemáticas são acumuladas. Mas afinal, o que são reservas matemáticas? Como mostra o gráfico, do lado esquerdo a gente tem a fase de acumulação e do lado direito a gente tem a fase de recebimento. Então, reserva matemática é o montante necessário que eu preciso acumular durante a fase de contribuição para fazer frente aos meus compromissos futuros com os participantes e os dependentes. Mas quando e como é calculado essa reserva matemática? Anualmente, é realizado um estudo técnico pelo atuário do plano, que é chamado de avaliação atuarial. Nessa avaliação, é que se calcula as reservas matemáticas do plano necessárias para pagar os benefícios. Este estudo é desenvolvido com base nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada. Esta avaliação estabelece de forma suficiente e adequada os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano. Como eu já mencionei, o principal objetivo da avaliação atuarial é dimensionar o valor das reservas matemáticas e de outros compromissos do plano de benefícios, de forma a estabelecer o adequado plano de custeio, que é o valor das contribuições, proporcionando o equilíbrio financeiro e atuarial do plano. Então, assim como a avaliação atuarial, a escolha do método de financiamento também tem que observar as características dos participantes. O método de financiamento irá determinar as reservas matemáticas, o custo dos benefícios e, por consequência, as contribuições que serão necessárias para fazer frente aos benefícios. Vale lembrar que o método de financiamento não pode alterar o valor do compromisso assumido entre a entidade e o participante, justamente porque o método, como disse anteriormente, é a forma e a velocidade como acumulamos a reserva. Independentemente do método escolhido, temos que acumular o mesmo montante. Vamos fazer uma comparação. Precisamos sair da cidade A e chegar na cidade B. A distância entre essas duas cidades é 100 km e precisamos fazer esses 100 km em 1 hora. No primeiro método, a gente sai a uma velocidade de 80 km por hora e à medida que a gente se aproxima do ponto B, a gente aumenta essa velocidade para 120 km por hora. Num segundo método, a velocidade é constante, a gente percorre esses mesmos 100 km a 100 km por hora. E num terceiro método, a gente sai com uma velocidade maior, de 120 km por hora, e depois reduz para 80 km por hora. Então, essas formas e essa velocidade com que a gente faz esse trajeto, a gente chama de método de financiamento. Existem muitos métodos de financiamento. Hoje, especificamente, vamos falar de 3 métodos. Vamos ver as características e as diferenças entre o método crédito unitário projetado e o método agregado. A principal característica do método crédito unitário é que o acúmulo das reservas matemáticas não considera a projeção do crescimento salarial dos participantes. Nesse método, cada indivíduo todo ano paga a parte relativa do próprio ano. A definição mais técnica deste método seria que no crédito unitário, cada indivíduo financia o valor presente dos benefícios futuros, ou seja, o quanto eu preciso arrecadar ao longo do meu período contributivo, em tantas unidades quantos forem os anos de inscrição no plano que o participante terá até a sua aposentadoria. Vamos a um exemplo prático. Imaginemos que um participante tenha 15 anos de contribuição ao plano hoje. E para se aposentar, ele precisa ter 30 anos de contribuição. O método crédito unitário indica que no 15º ano de contribuição, ele deverá ter uma reserva equivalente à metade da reserva matemática total. No ano seguinte, ele terá que agregar mais uma parte à sua reserva, deixando-a em 16/30, depois 17/30, até os 30/30, onde a integralização da reserva for concluída.
Nesse método, primeiro apuramos o custo do plano, que seria o valor dos benefícios, e depois adequamos o custeio, que seria o valor das contribuições. Essa apuração é feita anualmente. Uma outra característica deste método é que, com o ingresso de novos participantes no plano, é possível verificar o impacto na avaliação atuarial anual, reduzindo os valores das reservas matemáticas e gerando um ganho atuarial. Nesse método, existe o crescimento dos custos à medida que a gente se aproxima da data da aposentadoria. Ou seja, as contribuições tendem a aumentar significativamente ao longo do tempo, sendo menor no início e maior no final. No método crédito unitário projetado, temos exatamente as mesmas características do crédito unitário, com apenas uma grande diferença, que é o crescimento salarial. No método crédito unitário projetado, o acúmulo da reserva considera a projeção do crescimento salarial. As demais características são as mesmas do crédito unitário. Trata-se de um método individual, onde todo ano o participante custeia a parte relativa àquele ano. Nesse método, também existe o crescimento dos custos à medida que se aproxima a data da aposentadoria. E as contribuições também tendem a aumentar significativamente ao longo do tempo, sendo menor no início e maior no final. Então, como eu disse antes, a única diferença entre os métodos crédito unitário e o crédito unitário projetado é o crescimento salarial. Já no método agregado, o acúmulo da reserva ocorre coletivamente, ou seja, existe o princípio do mutualismo, onde não identificamos nenhuma parcela individualmente. Nesse método, estabelecemos um custo médio, que seria um benefício médio, através da proporção entre o valor atual dos benefícios futuros de todos os participantes ativos e o valor presente dos salários de todos os ativos. Desta forma, chegamos a um custo total do plano, multiplicando esse custo médio pelo número de participantes. Esse método é mais conservador para o plano. Desta forma, pagamos mais agora para pagar menos depois. De uma maneira geral, o método agregado tem por princípio igualar o valor atual das obrigações futuras, que é quanto eu vou pagar de benefício para todos os participantes, ao valor atual das contribuições futuras, que é quanto eu vou ter que arrecadar para poder pagar esses benefícios, acrescido do patrimônio já constituído. Vamos fazer um comparativo entre os três métodos, onde o objetivo é acumular 100% da reserva matemática. No primeiro método, temos o crédito unitário, onde acumula-se menos no início para acumular mais no final. Esse método não considera o crescimento salarial. O outro método é o crédito unitário projetado, onde a gente também acumula menos no início para acumular mais no final. A diferença entre esses dois métodos é que no crédito unitário projetado, a gente considera o crescimento salarial. E por último, temos a linha vermelha, o método agregado, onde fazemos um esforço maior no início e menor no final. Ou seja, quanto mais íngreme for a linha, maior é o esforço na hora de acumular a reserva matemática. Neste quadro, apresentamos um resumo dos três métodos. No crédito unitário, o acúmulo da reserva ocorre sem a projeção do crescimento salarial. Calculamos o custo de forma individual e o custo é menor no início e maior no final. No crédito unitário projetado, o acúmulo da reserva ocorre com a projeção do crescimento salarial. Calculamos o custo de forma individual e o custo também é menor no início e maior no final. Já no método agregado, a acumulação da reserva também ocorre com a projeção do crescimento salarial. Apuramos o custo de forma coletiva e a evolução do custo tende a ser maior no início e menor no final, dependendo do prazo de acumulação e da rentabilidade do plano. Para finalizarmos, lembramos que o método de financiamento determina de que forma irão ingressar as contribuições para o plano e como elas serão acumuladas. Importante ressaltar que a substituição do método de financiamento pode resultar em alteração do resultado atuarial do plano, pois o método determina a velocidade que acumulamos as reservas. Cabe salientar
que ao escolher um método de financiamento, não estamos reduzindo ou elevando os custos de um plano, pois todos os métodos vão acumular, com o passar do tempo, o mesmo valor da reserva matemática, independentemente do método escolhido. Bom, espero ter esclarecido o que significa método de financiamento de um plano de benefícios. Obrigada!